A Primeira Igreja Batista de Macaé apresenta Programa Semear e Vida, uma mensagem de paz, fé e esperança para transformar a sua vida. Feche seus olhos e adore ao Senhor. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar. Por quê? Pois tu és a direção, o sol a me guiar. Declare para o Senhor. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Declare. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Fala o nome dele. Jesus, eis-me aqui, eis-me aqui, Jesus, eis-me aqui. Usa-nos, Senhor. Eu vou clamar, pois tudo vem de ti. Entrega para Deus. Confia em Deus. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Você crê? Então diz. Tudo pode passar, Mas Ele é imutável. seu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Bem forte. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver.
Primeira carta do apóstolo João para a igreja de Cristo. Muito provavelmente no final do primeiro século da era cristã. João é um dos últimos apóstolos a morrer. E ele deixou como legado esta palavra, que ele endereça primeiro para a igreja em Éfeso, depois para as igrejas da Ásia, mas que é para nós hoje a palavra do Senhor, o nosso Deus, para a igreja de Cristo em todo o mundo. E nesta noite eu quero utilizar exatamente este texto que já utilizamos hoje no culto da manhã. No culto da manhã, nós usamos este texto para falarmos sobre o tema santidade, uma responsabilidade pessoal. Falamos sobre o perigo que o pecado representa para cada um de nós e a necessidade de estarmos alertas, de estarmos atentos, lutando contra todas as ciladas astutas do inimigo que deseja a nossa destruição. Então, hoje pela manhã, 1 de João 1, de 1 a 10, falamos sobre santidade, uma responsabilidade pessoal. É uma responsabilidade minha buscar a santidade, o abandono do pecado, é uma responsabilidade sua e as consequências sobre a minha vida são da minha inteira responsabilidade, bem como você também em relação à sua própria existência. E nesta noite eu quero continuar a mensagem da manhã, vamos dar uma sequência para aquela mensagem, mas nós vamos abordar o tema arrependimento, perdão e salvação. João 1, de 1 a 10, eu quero ler este texto e convido você para acompanhar a leitura aí em sua Bíblia. A palavra de Deus diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos, e dela testemunhamos, e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz e nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Irmãos, João é chamado de apóstolo do amor. Ele era um dos 12, mas ele era diferente. Ele era mais carinhoso. Ele tinha um coração mais sensível. Ele era um homem diferenciado. Ele tinha uma maneira especial de lidar. E ele certamente era um excelente modelo, exemplo de ministério pastoral. E quando nós observamos o Evangelho de João, e quando nós observamos as cartas que ele escreveu, e até mesmo o Apocalipse, nós vamos descobrir na letra daquilo que ele escreveu, que ele sempre escreve com muito amor, e ele tem sempre este propósito de abençoar, ele quer ajudar, ele quer nos fortalecer espiritualmente, mesmo que às vezes ele coloque o dedo na ferida.
mesmo que muitas vezes ele fale de algumas coisas desagradáveis aos nossos ouvidos, mesmo que às vezes ele, de certa forma, fira os nossos sentimentos, as nossas emoções, mas João tem sempre a melhor das intenções. E eu acho importante dizer isso aqui, irmãos, porque muitas vezes na igreja você vem ao culto e você ouve a leitura do texto e o pastor explica o texto e o pastor aplica o texto e você sai daqui triste, chateado com o pastor. Hoje pela manhã, por exemplo, eu imagino que muitas pessoas saíram daqui chateadas, tristes com o pastor. Mas se eu não falo sobre o pecado, quem falará? Se eu não alerto você em relação aos perigos do mundo, quem o fará? A intenção de Deus a partir da sua palavra é sempre a melhor para a minha vida e para a sua vida também. E veja que nesse texto aqui, João expressa toda a sua preocupação em abençoar aquela igreja, as demais igrejas e nós hoje aqui também. Mesmo que em muitos momentos desse texto ele seja um pouco duro, um pouco áspero, contundente acerca dessa verdade. Por isso, nos próximos minutos nesta noite, eu quero focar nestas 3 palavras: arrependimento, perdão e salvação, porque elas estão nesse texto. E eu desejo rapidamente aplicar isso na vida de todos nós que estamos aqui hoje. E o meu interesse neste texto e nessa palavra é porque nós estamos vivendo, nestes dias recentes, uma situação alarmante e que se destaca e chama a nossa atenção para o problema do pecado e a necessidade da santidade, de nós confessarmos os nossos pecados, sejam eles quais forem, de nós nos arrependermos das nossas falhas, dos nossos erros diante de Deus, contra nós mesmos e contra os outros, de nós buscarmos avidamente pelo perdão do Senhor e então alcançarmos em Cristo Jesus a salvação eterna para a nossa alma. Naturalmente que eu estou fazendo uma referência a esses dias em que o nosso país está realizando mais uma vez a festa do pecado, a festa da carnalidade, a festa da promiscuidade, aquilo que chamamos de carnaval, que envolve milhões e milhões de brasileiros de norte a sul do nosso imenso Brasil. E vou além, não apenas diante da festa que aparece para nós na tela da TV, plumas, paetês, brilho, suntuosidade e riqueza de detalhes, de tantos brilhos e beleza, mas que por trás esconde, oculta uma verdadeira manifestação diabólica, que traz consigo sobre toda a nossa nação toda sorte de maldições. E mais uma vez o nosso país se rende a esta festa da carnalidade. Mais uma vez, o nosso país se rende, se entrega. Estive observando dia a dia os noticiários, a imprensa, os jornais, a internet. O destaque era dado como se esta festa fosse fundamental, essencial, maravilhosa, extraordinária e extremamente importante para nós. Recebi pelo WhatsApp uma brincadeira que tem um fundo de verdade, dizendo assim: o Brasil não tem crise, não tem problema político nem econômico, está tudo bem, pelo menos até quarta-feira. A ideia é que agora nós vamos pular o carnaval, agora nós vamos festejar, agora nós vamos alegrar, agora nós vamos beber até cair, agora nós vamos cantar e nós vamos usar poucas roupas e sensualizar, porque agora tudo pode, tudo está liberado, nada é proibido. E aí Deus, através de João o apóstolo, olha para nós e ele diz assim: prestem atenção, ouçam. Esta é a mensagem que nós ouvimos da parte do Senhor Jesus e é exatamente a mesma mensagem que nós estamos compartilhando e repassando literal e integralmente a vocês. Deus é luz e nele não há treva alguma. Deus é luz, ou seja, Ele é santidade, Ele é verdade, Ele é transparência, Ele é limpidez, Ele é cristalinidade.
Ele é retidão em todos os sentidos, em todos os aspectos. E se nós falamos que estamos em comunhão com Ele, nós precisamos viver na luz como Ele é luz e na luz está. Portanto, não deve haver espaço na minha agenda, nem na sua agenda, para situações, momentos ou oportunidades como estas. E isso quem está dizendo é João, o apóstolo do amor, o autor destas palavras. Porque já no final do primeiro século da igreja cristã, enfrentávamos problemas semelhantes a estes. Não apenas a força do gnosticismo, mas também uma frieza espiritual, uma incredulidade acerca da vida eterna e da volta do Senhor Jesus, e também de ser ou não Jesus o Cristo. E claro, João está falando aqui para o problema da falta de santidade. Ele começa falando de si mesmo, começa falando dos demais apóstolos, começa falando do Senhor Jesus, depois ele interrompe abruptamente, vai direto ao assunto e sem rodeios, ele diz: esta é a mensagem que dele ouvimos. E não apenas ouvimos e aprendemos dele, mas nós queremos compartilhar com vocês, porque nós queremos abençoar cada um de vocês, para que vocês vivam longe das trevas, para que vocês vivam longe do mundo, para que vocês vivam longe do inimigo, para que vocês vivam longe do pecado, para que vocês vivam perto do Senhor. E ele escreve tudo isso com amor, com sensibilidade, porque ele quer abençoar. Ele está apresentando uma carta pastoral, cheia de cuidados com as ovelhas de Cristo. Ele quer proteger essas pessoas, ele quer livrar, orientar essas pessoas, e ele quer espiritualmente fortalecer cada um de nós. Eu escrevi aqui, e de fato é assim que eu penso, o carnaval talvez seja a maior manifestação visível, a maior ilustração que nós poderíamos ter atualmente, quando o assunto é a doutrina bíblica do pecado, da depravação humana, da imoralidade, da queda, da falta de temor a Deus, da distância do homem em relação ao Criador. Porque em Romanos 3:23, o apóstolo Paulo diz com todas as letras o seguinte: todos são pecadores. Todos são pecadores. E por isso, todos estão separados da presença de Deus, da glória de Deus, da majestade de Deus. Esta afirmação da Bíblia é dura, essa afirmação da Bíblia é contundente, essa afirmação da Bíblia é áspera, mas ela é importante e ela tem tudo a ver com a minha vida e com a sua vida também. Todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Paulo, o apóstolo, concorda com João, o apóstolo. E isso exige de nós uma decisão séria, responsável e definitiva. Portanto, o que João estava tentando dizer para os irmãos e irmãs daquela igreja era algo mais ou menos assim: meus irmãos, nunca se esqueçam, Deus é luz, Deus é santidade. Deus é verdade, Deus é vida. O contrário disso é trevas, é mentira, é morte, é falsidade, é inferno. Meus irmãos, prestem atenção, porque vocês precisam tomar uma decisão a esse respeito. Ou vocês estarão com Cristo na luz, ou vocês estarão nas trevas. Ou vocês seguirão Jesus em santidade, ou vocês estarão em trevas. Nunca esqueça, você é um pecador. Claro, não é agradável ouvir isso. Não é bom ouvir isso, porque é uma acusação. O que ele está dizendo é: eu estou errado. O que ele está dizendo é: eu estou errado. Ele está condenando, e ninguém gosta de ser acusado, ninguém gosta de ser condenado, ninguém gosta de ser apontado pelos seus erros. Mas preste atenção, ouça, preste atenção.
O primeiro passo para o arrependimento, para o perdão e para a salvação é exatamente quando você consegue admitir que é um pecador. Sabe quando uma pessoa vai ao médico? Quando essa pessoa admite: eu estou doente. Você já lidou com pessoas que estão doentes, mas acham que não estão doentes? Como aquela senhora de certa idade, os filhos e os netos insistindo com ela, para que ela fosse ao médico, fizesse uma consulta, fizesse alguns exames. Ela resistiu, mas para deixar todos felizes, ela disse: eu vou ao médico. E ela foi. E o médico, depois da consulta, pediu que ela fizesse vários exames, e ela fez. E depois de alguns dias, com os exames, com os resultados nas mãos, ela voltou ao médico, e ela apresentou os resultados, e o médico disse: olha, a senhora tem isso, a senhora tem isso, a senhora tem isso, a senhora tem isso. Ela falou: está vendo? É por isso que eu não queria vir. Antes da consulta e dos exames, eu não tinha nada. Agora eu tenho tudo isso. Muitos que estão aqui agem exatamente como a velhinha. Muitos não querem ir ao médico, não querem fazer a consulta diante do Senhor, não querem que o Espírito Santo de Deus peça alguns exames, porque já sabem de antemão que o resultado não vai ser muito bom. Agimos como a velhinha, nos escondemos de nós mesmos, e tentamos esconder o que somos realmente diante de Deus, mas a Bíblia diz que diante dele é impossível. E o que o João está dizendo aqui nesta carta, no início da sua carta, é exatamente isso. O primeiro passo para o arrependimento, depois o perdão e a salvação, é exatamente quando você admite: eu estou errado e eu preciso mudar, eu estou falhando, eu estou em pecado, eu sou um pecador, e eu preciso da misericórdia, da compaixão e da graça de Deus. Enquanto você não colocar a mão na sua consciência e olhar frente a frente, no espelho da sua alma, e reconhecer quem você é e de fato o que você precisa, a sua carência, a sua necessidade, você nunca confessará os seus pecados, se arrependerá dos seus pecados, pedirá perdão e alcançará a salvação eterna. No Salmo 32, nós encontramos um homem que passa por uma experiência extraordinária a esse respeito. O salmista escreveu o seguinte, presta atenção: enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos, pelo meu bramido em todo o dia, porque de dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Enquanto eu fiquei quieto, calado, escondendo, os meus ossos interiormente estavam sendo consumidos, esmiuçados, quebrados. Foi uma forma poética que o salmista escolheu para dizer: eu estava sofrendo, eu estava angustiado, eu estava aflito, não havia paz no meu coração, não havia satisfação na minha vida, não havia realização alguma, não havia alegria, não havia prazer. Os meus ossos estavam como que se consumindo, morrendo de dentro para fora, enquanto eu me calei. Enquanto eu me calei para mim mesmo, enquanto eu me calei diante de Deus. E é por isso que João aqui, no texto que nós já lemos, vai dizer assim: quando nós reconhecemos, quando nós confessamos, Ele, Deus, é fiel e justo, e Ele nos perdoa de todo e qualquer pecado. Mas é interessante que, se nós continuarmos lendo o Salmo 32, no versículo 5, nós vamos ver que o salmista fez exatamente isso. Ele confessou o seu pecado, ele parou de encobrir o seu pecado, ele confessou a Deus, ele se arrependeu,
de suas transgressões, e ele encontrou o perdão de Deus, e ele foi perdoado, e ele agora desfruta novamente de uma vida feliz. E o apóstolo João nos convida aqui exatamente a essa confissão. Ele nos convida exatamente a esse reconhecimento daquilo que somos. Versículo 5, e esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês: Deus é luz, nele não há treva alguma. Se você está afirmando para si mesmo que tem comunhão com Jesus, mas anda em pecado, anda nas trevas, você está mentindo. É isso que está escrito aqui na minha Bíblia, eu tenho certeza que na sua também. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, então nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Mas se você continuar insistindo, não, pastor, não se preocupe comigo, não, pastor, esse texto não é para mim, não, pastor, essa mensagem não tem nada a ver com a minha vida, a insensibilidade do nosso coração em relação às verdades espirituais fecha os nossos ouvidos, cega os nossos olhos para a verdade. Cuidado. Versículo 8. Se afirmarmos que estamos sem pecado, se afirmarmos que não estamos pecando, se afirmarmos que não somos pecadores, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. E o grande conforto, o grande consolo e a grande chave deste texto está no versículo 9, quando ele diz assim: mas, todavia, entretanto, porém, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar e nos lavar de toda a injustiça. Porque se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Eu quero concluir nesta noite com uma pequena lista de bênçãos. Quando você toma a decisão de reconhecer os seus pecados, de confessar os seus pecados, de arrepender-se, quando você decide buscar o perdão de Deus e a salvação em Jesus, eu quero chamar essa lista de a lista das bênçãos do arrependimento. Podíamos chamar de a lista das bênçãos da confissão de pecados. Ou também poderíamos chamar a lista de a lista das bênçãos do perdão de Deus ou da salvação. Mas eu listei e quero compartilhar algumas delas para a nossa reflexão nesta noite. E a primeira é esta. Esta é a primeira bênção. Você deixa de viver em trevas e passa a viver na luz. Você deixa as trevas e vem para a maravilhosa luz do Senhor Jesus. A segunda bênção, quando você confessa os seus pecados, se arrepende e busca o perdão de Deus, é que você deixa de viver a mentira e passa a viver a verdade. Quando a Bíblia diz que Deus é luz, Ele está dizendo que Ele é a verdade. E foi isso que o Senhor Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Outra bênção da confissão dos pecados, do arrependimento, da busca do perdão de Deus e da salvação, é que você deixa de viver a condenação eterna da sua alma para viver os frutos do perdão. Antes, condenado. Agora, livre, solto, perdoado. A outra, a quarta, e eu listei ali, outra bênção do arrependimento. Você deixa a aflição e passa a desfrutar do refrigério. Porque enquanto você está aprisionado, amarrado, acorrentado ao pecado, o seu coração está aflito, a sua mente está em sofrimento, em dor profunda. E muitas vezes você não reconhece isso e sabe como você tenta
resolver o problema dessa tristeza, dessa aflição agoniante? Por exemplo, com o álcool. Pessoas que buscam na bebida alcoólica uma forma de aplacar a aflição, o sofrimento, a dor do seu coração pela falta de Deus, pela falta de Jesus. Há pessoas que buscam nos bens materiais, há pessoas que buscam no sucesso profissional ou financeiro, há pessoas que buscam das mais variadas formas, há pessoas que separam alguns dias para o carnaval e cantam e pulam até cair pelas calçadas, embriagados, embriagadas ou entorpecidos pelo uso de algum tipo de droga. São pessoas que estão tentando preencher o vazio do seu coração, porque estão aflitas, ainda não descobriram que essa aflição só vai passar com Jesus, porque esse vazio que há no coração do ser humano, só Jesus pode preencher, nada mais e ninguém mais nesse mundo. Então esta é uma bênção, da confissão dos pecados, do arrependimento. Você deixa a aflição, você abandona, o seu coração não vive mais aflito, mas há uma leveza, um refrigério, agradabilíssimo, a leveza de um coração perdoado. Em quinto lugar, outra bênção, você deixa a solidão e passa a desfrutar da comunhão. Ah, pastor, mas eu não estou em solidão, eu tenho tantos amigos, tenho tantos familiares, eu tenho a minha esposa, tenho o meu marido, tenho os meus filhos, tenho os meus pais, meus irmãos, meus vizinhos, meus colegas de trabalho, tenho os meus colegas lá da escola, da faculdade. Não é isso que eu estou dizendo, eu estou dizendo que você sem Cristo, você está sozinho. Sem Jesus você está em solidão, a sua alma está só. Porque a Bíblia diz que só Jesus pode religar você a Deus. Não há outro caminho para o céu, não há outro caminho para Deus, não há outro caminho para a eternidade da sua alma, só Jesus. Só Ele. A palavra religião significa exatamente religar, vem do latim, religare, que também vem de uma transliteração do grego, e significa juntar de novo as partes que foram separadas. Quando você confessa os seus pecados, se arrepende, quando você entrega a sua vida para Jesus, busca o perdão de Deus, você deixa a solidão pela comunhão com Deus e pela comunhão com o povo de Deus, com os outros salvos em Cristo. E você passa a fazer parte da família de Deus, você passa a fazer parte do reino de Deus. Você deixa essa vida de solidão espiritual, de solidão emocional e sentimental, que traz as dores que atravessam as suas noites e dias da sua história, da sua existência, da sua vida. Em penúltimo lugar, outra bênção da confissão, do arrependimento, é que você deixa uma vida de fraqueza, de derrota, de fracasso espiritual, por uma vida de perseverança, de continuidade e de vitória espiritual. Enquanto você não confessa os seus pecados, é um tropeço espiritual atrás do outro. Como eu disse hoje pela manhã, um abismo puxa outro abismo. Já aprendi com os meus avós. E enquanto você está preso, acorrentado, amarrado e vivendo no pecado, outros pecados virão, e outros pecados virão, e outros mais virão. Numa sequência ininterrupta de erros, de falhas, de pecados, que são desastrosos para a sua vida, que são desastrosos para as vidas que convivem com você, e que são desastrosos para o seu relacionamento com Deus. Um fraco, um derrotado. Mas quando você confessa os seus pecados, e quando você se arrepende, quando você busca o perdão e a salvação em Jesus, você troca essa fraqueza pela força, não porque você se torna forte, mas porque Ele é a sua força. Ele fortalece você. E Ele passa a ser a força para você viver, e a perseverança para você lutar e vencer o mundo, vencer o pecado, vencer a carne, vencer até, tantas vezes, a si mesmo. E claro, em último lugar, na nossa pequena lista de bênçãos, que a confissão, que o arrependimento traz, nessa lista das bênçãos que o perdão de Deus e a salvação em Cristo traz, você deixa de viver como uma pessoa perdida, você deixa a perdição,
e passa a viver uma vida que tem sentido, que tem razão, que tem rumo, porque você passa a viver a salvação. A certeza da salvação, de ter o nome escrito no livro da vida eterna. Compartilhei hoje pela manhã, vejo muitas pessoas aqui que não estavam hoje pela manhã, quero compartilhar também. Retornamos semana passada de uma viagem de férias, eu e a esposa, e quando nós estávamos voltando, ainda faltavam umas 3 horas para nós chegarmos ao aeroporto, ou mais, um homem passou mal no avião. O comandante acendeu todas as luzes e, no sistema de som da aeronave, perguntou se havia algum médico a bordo para ajudar. E, juntamente com os comissários de bordo, um médico que estava sentado um pouco atrás da nossa cadeira, ele se apresentou. E durante aproximadamente 40 minutos, eles trabalharam com aquele homem, tentando mantê-lo vivo, mas não houve sucesso. E eu vivi uma das experiências mais terríveis da minha vida. Porque desde as 3:30 da manhã, no máximo 4 horas da manhã, até as 7 horas da manhã, quando nós chegamos ao aeroporto, nós viajamos com aquele homem morto, sentado na cadeira do avião, a 4 ou 5 fileiras à frente da nossa. E mais incrível ainda, a sua esposa sentada do seu lado. Primeiro pensamento que me ocorreu: este homem acaba de morrer, esse homem acaba de partir. Eu não o conheço, não sei o nome, não sei da sua história, da sua vida. Será que esse homem tinha Jesus? Será que esse homem teve a oportunidade de confessar os seus pecados, arrepender-se dos seus pecados? Será que esse homem teve a oportunidade de pedir perdão a Deus? Será que esse homem teve a oportunidade de confessar Jesus e convidar Jesus para ser o seu Senhor e Salvador? 12.000 metros de altura, dentro de uma aeronave. Não havia recursos. O médico fez o que era possível e impossível para tentar salvar aquela vida. E eu também pensei que a senha que estava na mão dele podia estar na minha. Podia estar com qualquer outra pessoa naquele avião, inclusive com um de vocês. Vejam como a nossa vida é frágil, como a nossa vida passa e como as coisas acontecem de maneira surpreendente e nos impressionam. Eu fiquei muito impressionado com isso. Mas desci daquela aeronave e continuei perguntando a mim mesmo: será que aquele homem foi para o céu? Será que aquele homem tinha Jesus? Ou não? Peguei o carro no aeroporto, dirigi até a nossa casa, e enquanto estávamos ainda num processo de tirar malas e do reencontro com os filhos, umas 2 horas depois, mais ou menos, o telefone toca. Era uma pessoa da nossa igreja dizendo: pastor, estou ligando para saber se o senhor tinha chegado, porque se o senhor chegou, eu quero te informar que um membro da nossa igreja acaba de falecer. A tristeza pela perda daquele jovem irmão da nossa igreja, mas agora a história tem um final diferente e um final feliz. Pela certeza, pela convicção plena, absoluta, total, de que ele partiu com Cristo. Ele partiu com Jesus, pois ele já tinha a salvação. Um conforto, um consolo,
para quem sabe que a palavra de Deus é a verdade e que as suas promessas se cumprem. Então, nessa noite, João, em sua carta, Deus, na sua palavra, convidam você a deixar as trevas pela luz, a mentira pela verdade, a condenação pelo perdão, deixar a aflição pelo refrigério, a solidão pela comunhão com Deus, deixar a fraqueza pela perseverança de vencer, deixar a perdição pela salvação. Para isso, basta reconhecer os seus pecados e dizer a si mesmo: sim, é verdade, eu sou pecador e eu preciso de Jesus. Arrepender-se, confessar os seus pecados, dizer: Senhor, me perdoe, eu me arrependo e eu quero que o Senhor me perdoe, para que esse perdão traga refrigério ao meu coração. O texto que nós lemos aqui diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os nossos pecados. Todo aquele que confessa o Senhor Jesus com seus lábios e diz: Ele é o meu Senhor, o meu Salvador, receberá esse perdão e terá o seu nome escrito no livro da vida. Vamos clamar ao Senhor. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Vamos fazer desse cântico uma oração ao Senhor. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Nós rendemos honra, glória e louvor ao nosso Deus. Damos honra, Te damos glória. Você pode declarar: Teu é o poder, pra sempre
a Primeira Igreja Batista de Macaé apresentou Programa Semear e Vida. Obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo programa. Deus continue abençoando a sua vida.